E depois de vagar um tempo pelo espaço, Marcos e Robert acabaram pressentindo de um mundo que acabaria sendo tomado por lava, que um vulcão muito grande acabaria se ativando. Então eles foram para lá e quando chegaram na atmosfera, analisaram a situação e o Fernando disse que ele poderia acabar sugando toda a alta temperatura da lava, fazendo com que ela esfriasse e acalmasse o vulcão. E permitiram então que só ele fosse lá para resolver isso. E no momento que o Fernando chegou lá, ele chegou perto da lava e começou a extrair toda a temperatura dela, foi esfriando. De repente, ele acabou levando um soco de alguém que o lançou para longe e todo mundo ficou espantado com isso. E foram ver nas imagens e viram um homem com uma máscara que acabou soqueando ele. E no momento que o Fernando se recuperou de uma batida bem forte e viu e aquele homem estava indo em direção a ele, no momento que chegou perto, o Fernando deu um salto para cima que o homem passou direto. E na hora que aquele homem voltou, o Fernando acabou dando um soco nele que ele acabou voando longe. E aquele homem se levantou e continuou atacando ele, brigando. E o Fernando disse que precisava dar um jeito naquele vulcão. E aquele homem não quis ouvir e jogou ele para longe. E no momento que ele ia chegando perto do Fernando, o Max acabou acertando aquele homem em formato de uma bola, que lançou longe. E o Alex viu lá o Hobbit com o Marcos sentado, só assistindo tudo na nave. E perguntaram se eles não iriam fazer nada. E eles disseram que não, que quando eles interferem nas coisas, a situação rapidamente se resolve. E resolveram deixar para o resto da turma resolver isso. E até a Ashera chegou lá com um balde de pipoca e disse que iria só assistir isso de novo. E o Alex perguntou o que foi que ela viu no Globo do Tempo. E ela disse que viu algo que seria necessário o resto da turma não interferir, como o Robert e o Marcos, e o Norbert, para garantir com que esse sujeito pudesse ter um desenvolvimento a mais. E perguntaram quem era ele. E a Ashera disse que o nome dele é Arthur, e ele se considera um anti-herói, e está tentando impedir o Fernando de esfriar a lava do vulcão, porque pensa que ele é um herói, do jeito que ele é, e agora ele está tentando acabar com o Fernando, e agora está tentando com o Max também. E começaram só a assistir lá, e a Ashera passou a pipoca pro Robert, ele não queria aceitar, mas ela insistiu e acabou aceitando assim mesmo. E ficaram só assistindo lá, o Max com o Fernando lutando com o Arthur, o anti-herói, e no momento que o Arthur ia acertar um soco no Fernando com muita força, o Bomba apareceu lá se teletransportando e acabou dando um soco que o arremessou para longe, com uma onda de choque bem forte na frente. E o Fernando perguntou o que foi isso, que ele nunca tinha visto esse golpe dele antes. E o Bomba disse que ele resolveu imitar o João com a Paula, vendo como eram os socos dele e conseguiu replicar o mesmo tipo de golpe com o poder dele. E agora ele está testando, já que esse homem parece ser bem resistente. E de repente aquele homem apareceu e o Bomba perguntou por que era que ele estava fazendo isso. Ele disse que ele não admitia heróis e vinham saindo por aí querendo se mostrar superiores às outras pessoas que não têm poderes, só para querer se mostrar que são importantes para alguma coisa e que eles tentam se fazer de especiais, mas na verdade são só pessoas patéticas que só porque têm uma capacidade a mais pensam que podem fazer tudo. E o Arthur acabou voando em direção dos dois, só que nesse momento o Bala acabou acertando ele nas costas e acabou afundando ele na terra. E ele disse que os heróis são necessários sim para poder garantir a segurança das outras pessoas, só que ele acabou saindo do fundo da terra dando um socão no Max que voou para longe. E ele disse que ele vai acabar com todos eles e nenhum herói é capaz de o impedir, porque ele já acabou com todos que eram até bem mais poderosos do que ele, mas ele deu um jeito de acabar com todos eles. E uma bola de fogo acabou acertando por trás, que acabou lançando longe. E quando ele se levantou, o André estava lá, junto com o resto da turma, que se juntaram todos. E o André disse que ele precisava os escutar, que tinha uma situação muito urgente acontecendo, só que ele não deu tempo e acabou atirando com os olhos, raios laser neles. Coisa que uns se desviaram, só que o Fernando acabou recebendo raio laser. E acabou fingindo que acabou sendo queimado. E o Arthur disse que essa era a intenção. Só que o Fernando disse que era zoeiro, já que isso é impossível de acontecer com ele, de se ferir com queimadura, já que ele é filho do conceito da destruição por queimação. E o Arthur partiu para cima dele para querer soquear, só que
o Max acabou aparecendo do nada e acertou ele com um soco que o desviou e acertou ele numa pedra. Então todos foram segurar ele e foram explicar a situação que logo o planeta inteiro acabaria explodindo, já que aquele vulcão que o Fernando estava esfriando está prestes a jogar lá por várias partes e acabaria provocando uma grande nuvem de fumaça que acabaria com a vida no planeta se ele não impedisse. E nesse momento o Arthur se acalmou mais e ele disse que ele iria ajudar e perguntaram por que é que ele faria isso, por que ele era um anti-herói que estava dizendo e agora queria salvar o planeta que nem um herói. E ele disse que porque ele é um dos sujeitos que também mora nesse planeta e então eles soltaram ele e o Arthur perguntou o que eles precisavam fazer para calmar aquele vulcão e disseram que precisava levar o Fernando até lá para poder fazer com que ele sugasse todo o calor da lava e esfriasse ela para evitar com que o vulcão viesse a explodir e jogar a grande nuvem de fumaça tóxica no ar. Então, o Arthur acabou segurando ele pela mão e o levou bem rápido voando até lá e colocou ele bem perto da boca do vulcão. E o Fernando começou a sugar toda a temperatura da lava que começou a esfriar e viram que tudo começou a se acalmar, já que alguns terremotos estavam começando a acontecer e viram que tudo começou a ficar mais calmo. E no momento o Arthur estava vendo lá o Fernando fazer isso, até que o Fernando acabou se jogando dentro do vulcão. E o Arthur foi tentar voar para tentar resgatar ele de lá, só que o Max acabou pulando no Arthur e o puxou para longe, se transformando em algo pesado. E o Arthur perguntou por que foi que ele fez isso. E o Max disse que se ele fosse no vulcão ele acabaria sendo queimado. O Fernando, ele é filho da destruição por calor e nenhuma temperatura pode acabar com ele, seja qual alta for. Ele pode resistir a qualquer uma. E o Arthur ficou percebendo que o vulcão começou a se acalmar. E uns momentos depois, acabaram vendo umas rochas quebrando lá. E o Fernando acabou quebrando uma passagem lá com um soco e saiu do vulcão. E o Fernando disse que acabou sugando a temperatura de toda a lava por quilômetros de distância abaixo da Terra e que o vulcão já estava calmo já não ameaçava mais o planeta. E o Fernando disse que ele já precisava ir. E o Arthur perguntou quem eles eram, realmente, que nunca havia visto eles por lá. E o Max disse que eles eram heróis que viajaram por diversos mundos para salvá-los e acabaram chegando no dele para resolver essa situação do vulcão, mas que já estavam indo porque existia infinitos mundos para eles cuidarem e ficar perdendo tempo em um que eles já resolveram não valia a pena para salvar esses outros. E o Arthur ficou impressionado com tudo que ouviu e ele agradeceu por terem salvado o mundo dele e disse que estava errado com relação ao que ele pensava dos heróis. Eles são sim necessários porque são a esperança das pessoas continuarem vivas. E ele disse que ele já iria tirar esse título de anti-herói, iria fazer de tudo para conseguir se redimir com as pessoas por tudo que ele fez com os heróis que existiam nesse mundo. E o Max disse que acreditava nele e todo mundo foi embora para a nave. E o Alex perguntou se era isso que ela estava esperando acontecer. E a Ashera disse que sim, que era essa situação que ela já havia visto que iria acontecer com o Arthur e que precisava que só eles interferissem lá nesse planeta para acabar acontecendo essa mudança.